Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cumprem-se hoje os 7 dias do falecimento do José Maria. Estamos aqui por um dever de justiça e de caridade para, na celebração desse sacrifício eucarístico, oferecer sufrágios pela sua alma. No entanto, sabemos bem que estas preces retornarão a nós em graças, pois todos os que o conhecemos, convivemos com ele e o acompanhamos ao longo de tantos anos, especialmente nessas últimas semanas em que esteve acometido pelas consequências da doença, temos a convicção de que ele já goza da visão de Deus. Como manifestava o prelado do Opus Dei, o padre, como o chamamos familiarmente na obra, na carta que nos enviou no dia seguinte do seu falecimento, escrevia: depois de 60 anos, trabalhando por fazer o Opus Dei no Brasil, ele nos foi ao céu. Unas palavras agora para os familiares de José María, que nos siguen por internet desde Espanha. Nos han confortado e comovido vuestros mensajes e cartas de estos dias. Muchas gracias por darnos Chemari, que tan carinhosamente nos llamaban. Que sepa que os tendremos en la obra siempre en nuestras oraciones. Chemari fue la semilla de Jesús, que a través del fundador de la obra vino a nuestras tierras y, como en la parábola, ha producido abundantes frutos. Él seguirá haciéndose cargo de todos vosotros desde el cielo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos que vosso Filho morreu e ressuscitou por nós. Concedei que por este mistério nosso irmão José Maria, adormecido em Cristo, por ele ressuscite para a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parece ter morrido.
Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de mortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como oferta de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelha no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveraram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ler, na primeira leitura, que a vida dos justos está nas mãos de Deus e eles estão em paz. Foi difícil e doloroso para todos nós aceitar a ideia, no último domingo, de que Nosso Senhor levou José Maria e que nós teríamos que nos separar dele. Aquele mistério de que fala São Paulo, na Epístola aos Efésios e aos Romanos, à medida que o homem exterior ia se destruindo, o homem interior se renova de dia para dia. Ou aquilo que diz aos Gálatas: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cumpriu-se integralmente nos derradeiros dias de José Maria. Morreu purificado e está no céu. Temos de querer morrer, dizia São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, espremidos como um limão, consumidos dia a dia como essas lâmpadas do sacrário, amando o que Deus queira, quando Deus queira e como Deus queira. Esta foi a vida de José Maria. Desempenhou as suas tarefas até poucas semanas antes de entregar a alma a Deus, coroando uma vida repleta de frutos humanos e espirituais. O seu exemplo nos ajuda a considerar que, dizia o prelado do Opus Dei na sua última carta de segunda-feira, que o seu exemplo nos ajuda a considerar que quando tentamos pôr Cristo no centro de nossa vida, quando buscamos, como José Maria, tratá-lo com intensidade, nos dará muito mais do que pedimos. Obrigado, Senhor, porque nos destes José Maria. Acho que esta prece reúne os sentimentos que passam pelo coração de todos nós. Sabemos como ele se preocupava de acompanhar os seus familiares que ficaram no velho mundo, e a maneira como esses familiares tinham com ele um trato epistolar e virtual constante. Um dos seus irmãos, eram 11 na família, Vicente, que mora na Espanha, escreveu-nos: o Brasil pode estar seguro de que lhe enviamos o melhor que tínhamos. Completado por outro escrito do seu sobrinho, que também é seu xará, se chama José Maria e é da obra: ao Brasil não vai qualquer um. E sobre isso, eu sei que o meu tio pôs uma generosidade que é um estímulo para todos nós que ficamos aqui. Nós lemos no recordatório que anunciou a missa de hoje, que está agora nesse recordatório no início, na entrada da igreja: sereno e equilibrado de caráter, vontade inflexível, fé profunda e piedade ardente, características imprescindíveis de um filho de Deus. Esse ponto de sulco define bem a talha humana e espiritual do José Maria. Desde que entrou na obra, em Valladolid, nos anos 50, viveu uma entrega sem condições. Lá na Espanha, depois do Centro de Estudos de Diego de León, esteve no Centro de Serrano para estudantes universitários, numa época memorável de muitas vocações. Também trabalhava como oficial no governo regional da obra. O Dr. Xavier, o nosso primeiro vigário, ao preparar
a vinda de um grupo de fiéis da obra para vir ao Brasil, fez questão de que viesse José Maria, não sem dificuldades, já que lá na Espanha, pelos seus dotes de governos, tinham outros planos para ele. Recém-formado na Faculdade de Direito, chegou ao Brasil com 24 anos. Em junho último, comemoramos 60 anos do seu desembarque e passou a trabalhar no governo da obra do Brasil. Realizou um apostolado intenso e vieram muitos supernumerários de categoria e prestígio, vários deles da sua área profissional, juízes, advogados e promotores. Sendo tão jovem, os supernumerários e cooperadores confiavam nele, em quem encontravam critério e segurança. Era firme na sua formação para que assimilassem com profundidade o espírito da obra. Muitos dos que estamos aqui também fomos alimentados com as orientações espirituais do José Maria. Ajudou-nos, também com seu exemplo, a acatar os planos de Deus, a aprender o que é ter uma vida interior sólida, buscando como meta a santidade nas circunstâncias de cada dia. Santos de altar, como propunha São José Maria, fundamentados na realidade da filiação divina. Outros tiveram José Maria mais do que um pai e um bom pastor. Ele foi o instrumento do Senhor para confirmá-los na fidelidade e na perseverança, em momentos de dúvida e de aridez. Com que paciência e sabedoria sabia dirigir as almas, e quantos devem agradecer a Deus por ter podido contar com José Maria na sua formação espiritual. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nos diz São Paulo. No primeiro ponto de forja, escreveu o fundador do Opus Dei: filhos de Deus, portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, o do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas, para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna. O José Maria foi um grande foco de luz. Deixou-nos esta luz. Com a filiação divina é preciso dar-se, escondidamente, sem esperar recompensas, olhando somente para Deus e para a sua glória. Foi um homem enamorado da sua vocação, dizia o padre na carta que nos escreveu segunda-feira, e que se esforçou por viver pelos demais onde lhe pedisse e onde fizesse falta. Acabamos de ler no Evangelho da Missa essas palavras de Jesus: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus como bons filhos, por cima dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas metas, por menores que sejam, o que queremos, e nisto tivemos um exemplar ímpar no José Maria, é cumprir a santíssima vontade de Deus. Dizia o Papa Francisco numa missa de defuntos: aquele que entregou a sua vida ao serviço dos demais está nas mãos de Deus. Ao pensar no José Maria, me vem à mente aquela afirmação do nosso Padre: dar-se ao serviço dos outros é de tal eficácia que o Senhor o premia com uma humildade cheia de alegria. Vir fidelis multum laudabitur, diz o livro dos Provérbios. O homem fiel será muito louvado. Esses são os sentimentos de todos nós. Assim manifestava o prelado da obra na carta desta semana. José Maria deu sempre exemplo de fidelidade, de profunda piedade, de laboriosidade e espírito apostólico. De fato, o José Maria deixa em herança para todos nós, no Opus Dei, esta marca: fidelidade. Fidelidade indiscutível a Deus, no cumprimento amoroso da sua vontade. Fidelidade à Igreja, ao Papa, através da maneira exemplar de encarnar e viver o espírito do Opus Dei. Fidelidade a todos os seus irmãos, parentes e amigos, por quem deu a vida com alegria. Na noite do dia 15 de julho de 1943, dia da morte de Isidoro Zorzano, que é o primeiro fiel do Opus Dei que está a caminho de ser beatificado, um dos que o acompanhavam escreveu: passou inadvertido, cumpriu com seu dever, amou muito, esteve nos detalhes e se sacrificou sempre. São palavras que muito se ajustam à vida de José Maria.
esteve nos detalhes, amou muito, sacrificou-se sempre. Como nos dizia o padre Vicente, Monsenhor Vicente Ancona Lopes, que agora é vigário no Rio de Janeiro, e que muitos anos trabalhou com José Maria, ele nos escrevia dizendo: agradecemos a Deus a vida desse nosso irmão, a quem na história da obra no Brasil se aplicam essas palavras de caminho. Oxalá sejas como um velho cilar oculto nos alicerces, debaixo da terra, onde ninguém te veja. Por ti não desabará a casa. O irmão mais novo de José Maria, Vicente, nos fazia considerar numa sua mensagem, vieram várias da Espanha esses dias. Numa delas ele dizia, com a sua alma de poeta: há santos de papéis e altares, se referia aos santos que são canonizados pelo Papa, e santos que esperam na esquina da igreja, como mendigos da canonização, ainda que estão na primeira fila da contemplação de seu amor a Jesus, que era o que queriam verdadeiramente. Uma boa imagem do seu irmão José Maria. Terminamos recorrendo ao patriarca São José, neste ano que o Papa Francisco convocou a igreja a aprofundar na sua devoção, e implorando a Nossa Senhora, a quem José Maria tratava com tanta ternura, que nos dê, como deu a ele, a loucura de amor por seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, irmãos e irmãs, imploremos a salvação dos vivos e dos falecidos a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. Pelo nosso irmão José Maria, que recebeu no batismo a semente da vida eterna, para que seja associado eternamente à companhia dos santos e encontre a felicidade completa em vossa casa. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nosso irmão José Maria, como esperou em Cristo aqui na terra, possa também ressuscitar com ele, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos familiares, amigos e conhecidos do José Maria, para que saibam encontrar na fé e na esperança o conforto em seu sofrimento. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas dos nossos familiares já falecidos e também pelos dos membros do Opus Dei, dos seus cooperadores, amigos e benfeitores defuntos, para que Deus lhes conceda a eterna bem-aventurança. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que sejam congregados na glória eterna todos os que se reuniram nesta celebração com fé e piedade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, seja a nossa oração proveitosa aos vossos filhos e filhas, para que, purificados de todos os pecados, participem da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ex
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de clemência, acolhei as oferendas que vos apresentamos, implorando a salvação do vosso servo José Maria, e porque jamais duvidou da bondade do Salvador, encontre em vosso Filho um juiz compassivo, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Na verdade, vós sois santos, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva e da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São José Maria e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha nesse mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso Filho José Maria, que chamastes desse mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar dos mortos, tornando nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a ele, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Lux aeterna, luceat eis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. Lux aeterna, luceat eis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Oremos. Ó Deus, o vosso Filho deixou-nos no sacramento do seu corpo, o alimento dos que partem desta vida. Concedei ao nosso irmão José Maria, por este viático, chegar à mesa do Cristo na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de terminar, fica aqui registrada a gratidão do Padre e de todos os fiéis da obra pela atenção que deram nos últimos anos de José Maria, os residentes e supernumerários do Centro da João Cachoeira. O Padre Carlos Eduardo, aqui ao meu lado, que lhe deu os últimos sacramentos com tanto zelo sacerdotal, bem como todas que trabalham na administração do centro. Deus os recompensará por essa grande manifestação de verdadeira caridade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Ave, a te suspiramus, gementes et fuentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Deus tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o mia, o dulcis Virgo Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos